fato de você virar gestor te ajuda, porque é a sua administração emocional. Porque É importante isso, isso é, no mercado? isso é fundamental, eu acho, fundamental. Eu tinha um amigo que falava, ele tinha uma frase curiosa, ele era gestor de um fundo, acabou indo mal, se deu mal e tal. Mas ele tinha uma frase que era o seguinte: se você está conseguindo dormir, quer dizer que você está com um nível de risco muito baixo, você precisa tomar mais risco. Você não pode dormir. Você tem que tomar um nível de risco que não te deixe dormir. Mas eu, obviamente, discordo disso, né? Mas essa frase dele é maravilhosa, porque, assim, eu acho que exatamente o que você tem que fazer é tomar um nível de risco que te deixe dormir. Porque se você não está conseguindo dormir, quer dizer que a sua psicologia está toda atrapalhada. Então, se a sua psicologia está toda atrapalhada, quer dizer que você vai tomar decisão errada, né? Eu lembro até de um... Sei, um dia um amigo me mandou um vídeo de um trader, assim, que o cara era um trader grafista, né? Aí o cara ficava tão ansioso que ele ficava raspando o pé no tapete, e o tapete do cara tinha um buraco já. Porque o cara... Era meio de sacanagem o vídeo, mas é isso, porque às vezes o cara monta um trade que ele tá completamente perdido, e ele não tem onde se agarrar, e ele faz uma alavancagem gigante, e aí aquilo dá um nível de ansiedade no cara que ele já nem sabe mais o que ele tá fazendo. Então vira torcida, né? O cara começa a torcer, é diferente. O seu controle emocional é fundamental. Aliás, eu acho que é o básico do básico para você começar a investir, né? Você acha que tomar menos risco ajuda nisso? Ou tem alguma coisa que a pessoa pode fazer, tipo, cara, vai meditar, vai ler um livro, ou estuda mais? O que ajuda a pessoa a ter esse controle? Eu acho que primeiro você tem que ter atividades que te ajudem a se acalmar, né? Então fazer esportes, meditar, isso é fundamental. Você precisa ter uma saúde psíquica, né? Então você precisa fazer investimentos nessa direção. Só que ao mesmo tempo você tem que aprender a calibrar o tanto de risco que você aguenta tomar, né? Porque isso é uma coisa de cada um. Tem gente que consegue tomar muito risco, tem gente que não consegue, né? Então você precisa se conhecer. Você não pode se trair, né? Isso é uma coisa que eu acho que é uma lição legal, assim, né? É ser fiel à estratégia, porque se a estratégia está definida... Então, mas quando você define a sua estratégia, você precisa ter ideia do risco que tem implícito ali que você consegue suportar, né? Tem um outro amigo que diz uma frase maravilhosa também, que ele dizia o seguinte: uma coisa muito importante no mercado é quanto você tem capacidade de perder, quanto você aguenta perder. Então essa é uma pergunta que você tem que se fazer também. Então tem gente que aguenta perder, não é perder assim, porque quando você monta uma posição especialmente fundamentalista, você não vai ficar ali no dia a dia olhando o que está acontecendo com o mercado, né? Se você ficar marcando a mercado toda hora, você está perdendo, ganhando, perdendo, ganhando. Só que nessa marcada a mercado tem um limite do que você aguenta perder. Então você precisa ter clareza disso, porque senão, se você monta uma posição em que na primeira marcada você já perdeu muito mais do que você aguentaria, você já vai estopar e já errou. Aí no dia seguinte o negócio subiu e você fala, cara, você faz aquele papel de bobo, né? E você viu isso acontecer muito? Milhares de vezes, assim. No mercado, aliás, é o que eu mais vejo, né? E eu também apanhei, errei, e ao longo do tempo você vai meio que amadurecendo nessa calibragem, né? Pior momento de investidor que você teve, qual foi? As grandes crises, né? Se pegar 2008 foi uma pancada. Era só PF, né? 2008 você era independente, só investia... não, minha grana, Nossa, 2008 foi, assim, catastrófico. Catastrófico, assim, eu tinha, sei lá, era cotista de um fundo lá que caiu a cota no mês 30%. Meu Deus. Foi o 2008 acho que foi talvez dos piores. Por conta da crise que teve mesmo. Que aí também eu era, assim, eu acho que, enfim, a gente vai aprender até morrer, mas ali eu ainda estava mais virgem também, né? Eu já investi aí há uns 10, 15 anos quase, mas... não, mas cara, eu acho que assim... diferente. Você tem que, assim... Aliás, investir eu acho que é um negócio que tem que fazer até morrer mesmo. Investir pra mim é igual almoçar, jantar, tomar banho, escovar o dente e investir. É um negócio que tem que ser um hábito da sua vida. Isso. O meu grande medo é um choque de juros muito violento. Eu acho que o Banco Central está subindo juros porque a inflação acelerou, a gente está com a inflação de 10% ao ano, né? Hoje a inflação corre a 10% ao ano. É o maior nível desde da Dilma ali em 2014 e 15. Aliás, a gente teve 3 grandes choques com inflação a 10, né? IPCA a 10% ao ano. Foi 2002 e 3, 14 e 15 e o 20 e 21. Né? O terceiro grande choque inflacionário. E tem uma longa discussão do porquê que está acontecendo isso, mas o meu medo é o Banco Central exagerar na dose. Né? Exagerar na dose. Eu acho que para já foi bom porque ele aumentou só 1% a Selic. Tinha muita gente, você deve ter conversado com o pessoal, queria aumento de 1,5%, 2%.
né? O Banco Central falou, não, é 1%, mas ele fez um negócio, ele fez um negocinho, ele falou, vou fazer de 1 em 1, mas talvez eu vá mais longe, né? Mas o meu medo é ele dar um choque de juros muito violento. Aí ele vai botar a perder o ano que vem. Então, isso eu acho que Quanto seria o muito violento? acima de 10. Acima de 10 é muito violento. Eu acho. Acima de 10 o Brasil não vai aguentar, não. O que seria o ideal? Pra gente falar saudável, tá? Sem colocar a parte política, mas para a economia... Cara, eu pararia no 8%, assim. Pararia no 8%. Tem economia, de novo. E isso é uma das lições, assim, fundamentais para mim. Cara, a economia é muito imprevisível. Muito imprevisível. Assim, hoje eu comparo a economia à meteorologia. Assim, no que tem de... Não, mas é importante isso, no que tem de bom e de ruim. Porque você fala, cara, a meteorologia erra muito, né? Erra. Mas todo dia você olha a previsão do clima. Então, acho que a economia deveria ser encarada um pouco como meteorologia. É um negócio útil, né? Vai te dar orientações, vai te dar ideias, mas não é pra você, assim, não é pra você acreditar demais nisso, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, por exemplo, qual vai ser a inflação ano que vem? Né? Ninguém sabe. Não sabemos nem qual é a inflação daqui a 2 meses. Né? Então tem que ter cautela, e eu acho que, por isso que eu estou falando, um 8% seria um juro já, se a inflação ano que vem for para... O mercado acha que vai para 4%. Então, se o juro for para 8%, já é um juro real de 4%. É um juro real muito alto já. Então, enfim, eu acho que o risco maior que eu vejo hoje no horizonte é uma cacetada do Banco Central exagerada. E pode pôr a perder bastante coisa. Eu acho. Crescimento, compromete alguns anos aí essa recuperação que a gente tem pode ser abortada, né? Caramba. E do mercado financeiro? As empresas, investimentos ou investidores, o que te incomoda hoje, olhando o mercado como ele está, você investidor? Eu acho que o mercado brasileiro evoluiu muito. Essa parte de educação financeira, acho que a gente deu um salto, assim, quântico, né? Foi... O que aconteceu nos últimos 10 anos foi muito legal. Muito legal. De toda uma preocupação de investimento em educação financeira, em finanças pessoais, esses milhares de CPFs que entraram em fundos imobiliários, que entraram em bolsa, que entraram em tesouro direto. Então teve uma baita aprendizagem nisso. Isso eu acho legal, mas o que me incomoda, e aí obviamente que eu sou suspeito também, é que as pessoas não dão tanta atenção para a economia. E aí tem a ver com a nossa conversa aqui, né? E isso me incomoda, obviamente, que eu sou economista, né? Então, mas para a economia geral? Do estudo de economia, do entendimento da economia. Porque, a gente fez essa conversa toda aqui falando de economia e finanças o tempo todo. Então me incomoda que o peso que se dá a finanças é gigantesco e o peso que se dá ao estudo e à análise de economia é bem menor. Está melhorando, sim. Eu vejo que já tem muita gente se interessando mais por economia. Mas eu acho que quando a gente fala de educação financeira, a parte de economia também é chave. Porque senão você fica meio manco. Não dá para você entender só de finanças sem entender um pouco de economia, né? Então eu vejo muito esse negócio de, será que a bolsa espelha a economia? Eu vejo muita gente falando assim, não, mas se a bolsa tá bombando, quer dizer que o Brasil tá super bem. Não, tem que olhar tudo, né? Então eu acho que isso é uma coisa que... eu acho que deve acontecer nos próximos anos, assim, as pessoas devem começar a se interessar. Tem muita gente que acha que a economia é um negócio chato, cabeludo, dá para entender e tal, né? Que na verdade não é. Pode ser tão simples quanto finanças, né?